Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Vinícius Amorim falando, professor no curso de Geografia na Universidade Estadual do Ceará. Estamos aqui para uma aula da disciplina de Fundamentos de Geografia ministrada no curso de História. Nessa aula, nós vamos abordar dois importantes geógrafos da fase considerada clássica da geografia, podemos dizer também, a certo modo, são pais da geografia humana, principalmente para o caso de Frederick Ratzel, né? Então, vamos iniciar essa aula abordando as contribuições desses dois geógrafos no tocante à geografia humana especificamente, abordando conceitos fundamentais que perfizeram a grande contribuição intelectual e acadêmica desses dois geógrafos, Frederick Ratzel e o Paul Vidal de Lablache. Eu vou compartilhar a tela com vocês, os slides que eu preparei, para que vocês tenham acesso, então, a um conteúdo de acordo com a bibliografia que foi planejada para essa aula. Muito bem, então, pessoal, nós temos aí, diante de nós, dois grandes geógrafos da segunda metade do século XIX, Frederick Ratzel e o Paul Vidal de Lablache, né? Nossa bibliografia é constituída pelos capítulos do livro Geografia, Pequena História Crítica, né? Nós selecionamos desse livro os capítulos que tratam desses dois autores, são exatamente o capítulo 5, Ratzel e a Antropogeografia, e o capítulo 6, Vidal de Lablache e a Geografia Humana. Também usamos uma bibliografia de apoio complementar que se encontra no livro de Paulo César da Costa Gomes, no livro chamado Geografia e Modernidade, há um capítulo 8, que se chama Vidal, um cruzamento de influências. E o capítulo 7, Racionalismo e Legitimidade Científica, o caso do determinismo. Além do mais, temos outras bibliografias complementares, das quais eu fiz uso na preparação dessa aula, né? E que está disponível no planejamento dessa aula. Então, os geógrafos alemães e franceses desse período buscavam legitimar a ação expansionista da classe dominante de seus respectivos países. É importante a gente entender isso, para a gente não incorrer em nenhuma generalização que veio a ser feita com relação à contribuição intelectual e acadêmica desses dois geógrafos. Vocês vão entender do que eu estou falando mais à frente. Determinismo versus possibilismo. Isso é uma simplificação das obras desses dois grandes geógrafos. Então, tanto o Frederick Ratzel como o Paul Vidal de Lablache buscavam legitimar a ação dos seus estados-nação, no caso da Alemanha recém-unificada, e para o caso do Lablache, o caso da França com seus territórios coloniais. A maioria, então, situava-se na esteira do pensamento liberal e progressista burguês. É o caso, sobretudo, do Paul Vidal de Lablache, já que o Frederick Ratzel tinha uma aproximação com os propósitos do Estado-nação, e no caso da Alemanha recém-unificada, estamos falando, então, na década de 1870, de um Estado, de uma elite composta por uma aristocracia herdeira, então, do feudalismo. Então, o antagonismo entre eles dois vai residir, antes de qualquer coisa, muito mais em questões políticas, que dizem respeito aos propósitos dos seus países, às ambições territoriais dos seus países, digamos assim. O Ratzel, ele assumiu uma postura autoritária, isso vai ficar muito claro a partir do momento em que enveredarmos pela contribuição do Frederick Ratzel e pelo contexto no qual ele viveu. Por outro lado, o Paul Vidal de Lablache, ele vai exaltar um liberalismo muito característico da Terceira República Francesa, que foi o período em que ele viveu,
É importante a gente lembrar, estamos falando já de uma França que já havia passado por um intenso quadro revolucionário, né? E de uma França que pregava, então, os valores mais progressistas para a época do liberalismo, do pensamento liberal, da valorização do indivíduo, da liberdade, enfim, das condições que o capitalismo, que a economia de mercado vinha, então, colocando naquele contexto, século XIX. Né? Então, se o Ratzel assumiu uma postura autoritária, né, inclinada aos propósitos estatais, o Lablache exaltava o liberalismo. Ao fazer isso, criticava a politização extrema do discurso de Frederic Ratzel. Né? Mas, na mesma proporção, o seu também se encontrava sutilmente politizado. Né? Por quê? O Lablache propunha uma certa áurea de cientificidade, de neutralidade, de despolitização do seu discurso. Isso, na verdade, era uma resposta, né, à geografia, à antropogeografia, à geografia política praticada por Frederic Ratzel na Alemanha. Essa fora, então, a versão da geografia humana do Lablache. Tinha uma fachada de neutralidade, de despolitizada, mas, na verdade, nós vamos entender ao longo dessa aula que ela estava servindo aos propósitos nacionais franceses. Em termos metodológicos, a proposta de Paul Vidal de Lablache foi um prosseguimento das formulações ratzelianas. Sim, um historiador chamado Lucien Febvre foi o grande responsável por produzir uma interpretação a respeito desses dois geógrafos, atribuindo-lhes a pecha, a característica negativa, de determinista ao Ratzel e de possibilista ao Lablache. Mas isso é uma hiper-mega simplificação da produção geográfica desses dois grandes geógrafos do século XIX, né? Para vocês terem uma ideia, o termo possibilismo não consta na obra de Lablache, segundo seus estudiosos. Né? Então, em termos metodológicos, na verdade, as duas propostas, elas são semelhantes, eles não foram arquirrivais, inimigos. Paul Vidal de Lablache chegou a visitar o Frederic Ratzel na Alemanha, né? E Lablache era mais relativista e menos generalista que Frederic Ratzel. O Lablache se interessava muito com o que é particular de uma determinada região, de um determinado lugar. Lablache se interessava com o singular. Foi um grande estudioso dos espaços rurais franceses, para vocês terem uma ideia. Enquanto o Ratzel já estava interessado mais pelas características gerais que se reproduziriam em determinados espaços, buscando, então, aquela meta de identificar e contribuir com a interpretação do espaço geográfico do ponto de vista da formulação de leis gerais. O Lablache dessocializava o saber geográfico, no sentido de descomprometer a geografia com a prática social, como eu havia falado, ele despolitizava a geografia, afastando-a dos propósitos estatais, enquanto o Ratzel fazia o contrário. O Ratzel fez geografia política. O Ratzel é o pai da geografia política, da geopolítica, juntamente com Rudolf Kjelling, um jurista sueco. E o Lablache, então, buscava essa distância do Estado francês. Mas, na verdade, o Paul Vidal de Lablache, ao trabalhar um dos seus principais conceitos, que é o conceito de gênero de vida, que eu vou explorar ao longo da aula, ele na verdade, ele coadunava com a geografia, com a chamada geografia colonial. Chegou a existir com esse rótulo, então ele coadunava com o projeto colonialista francês na África, naquele sentido de da missão europeia em terras africanas, do projeto civilizador e colonizatório. Civilizatório e colonizador. O Ratzel foi influenciado pelo evolucionismo, sim, teve críticas ao evolucionismo, mas também foi influenciado, Ele assume a ideia de um mundo orgânico, uma interdependência entre natureza e sociedade, em que o homem não deve ser visto apenas como parte da natureza, mas como integrante e resultado de sua dinâmica
evolutiva, né? E como capaz de com a natureza, estabelecer uma relação transformadora, né? Por muito tempo, então, o Lucien Febvre, como eu já comentei, difundiu uma disputa infundada entre Ratzel e Lablache, chegando mesmo a cunhar o termo possibilismo para o geógrafo francês, para Lablache. A ideia de determinismo, ela é correta se estiver associada ao Ratzel. Esse termo, esse vocábulo aparece na rede conceitual do Frederic Ratzel, enquanto o vocábulo possibilismo já não aparece na obra do Paul Vidal de Lablache. Nós também podemos ver, por outro lado, os seguidores de Ratzel, os seguidores de Lablache, os seus alunos, os continuadores de suas pesquisas, eles levaram ao extremo essas ideias, né? Aí sim, nós podemos pensar em uma geografia ratzeliana, pós-Ratzel, em que o determinismo geográfico esteve mais presente, mas é na obra dos seus seguidores, dos seus discípulos, digamos assim, não propriamente na obra deles dois. Então, o uso político dessa falsa rivalidade não foi culpa de Vidal de Lablache. O Lucien Febvre, então, tem uma grande responsabilidade, porque ele foi um historiador da geografia, escreveu livros sobre a história do pensamento geográfico, então difundiu esses dois termos associando-os a esses dois geógrafos. Então, por muito tempo, e até hoje, se reproduz em algumas publicações, em alguns livros, essa ideia de que o Ratzel fora o geógrafo do determinismo geográfico, e o Lablache, por sua vez, o geógrafo do possibilismo geográfico, né? E que eles eram rivais, e que as geografias desses dois autores estavam em confronto, né? Bom, vamos aos fatos, para a gente procurar entender, então, a realidade disso tudo, né? Primeiramente, vamos falar do Frederic Ratzel, dos fundamentos filosóficos, do seu método e das suas concepções, né? O Ratzel, que nasceu em 1844, faleceu em 1904, nasceu em Baden-Württemberg, no seio de uma família da pequena burguesia local, né? Ele estudou na Universidade de Jena, estudou geologia com Ernest Haeckel, né? Sendo influenciado aí, então, do ponto de vista da corrente da ecologia. Participou da Guerra Franco-Prussiana, aquela guerra de 1870, 1871, em que a França perdeu uma região chamada Alsácia-Lorena para a Prússia. Memorizem isso. Essa região é muito importante no discurso do Paul Vidal de Lablache, a Alsácia-Lorena, né? O Ratzel viajou pelo norte da América por quase 2 anos, né? O Ratzel, ao voltar à Prússia, lecionou em Munique, Leipzig, foi coordenador do Comitê Central para o Estudo da Geografia da Alemanha. Vejamos, então, o envolvimento do Ratzel com o Estado alemão. Ele estendeu relações com naturalistas de sua época, foi um dos principais sistematizadores da geografia por meio do positivismo, cujas metas eram os estudos sintéticos, explicativos e as leis. Então, vejam o positivismo influenciando a obra do Frederic Ratzel, Veja, então, aí o positivismo na sua forma de organicismo, presente nas ideias do Ratzel. O Ratzel desenvolveu a por ele denominada antropogeografia, que nada mais é que a junção de uma etnografia, mais uma antropologia, mais uma história e mais uma geografia. E na medida em que a história é humana e ela se dá sobre o planeta, e a geografia, então, deve corresponder à explicação dos fenômenos naturais e humanos. Para o Ratzel, então, não há uma separação entre geografia física e geografia humana, como a gente percebe hoje, em alguns cursos de geografia, na pesquisa, podemos dizer assim, mas para esses pensadores, para esses grandes geógrafos da fase da geografia clássica, esse problema não estava colocado, muito pelo contrário, buscavam construir uma visão unificada, uma explicação dos fenômenos naturais e humanos articulados, embora o Ratzel vai dividir em termos disciplinares, geografia física, biogeografia, antropogeografia,
mas fundamentalmente ele colabora na construção de uma visão abrangente de geografia, né? O objeto, então, da antropogeografia é a questão da influência das condições naturais sobre a humanidade e a diversidade das condições ambientais e da distribuição dos povos. Isso é o que interessa à antropogeografia. Ele foi um crítico do determinismo simplista. E sua obra vai demonstrar isso. Veja, então, como que nós podemos analisar criticamente a contribuição do historiador Lucien Febvre. Por quê? O Ratz, ele chegou a ser, inclusive, um crítico daquela ideia de predestinação dos lugares que nós vimos no Karl Ritter, na aula passada. Embora o Karl Ritter também tenha sido uma fonte de inspiração para o Ratz. Afinal, estamos falando de um geógrafo prussiano, no caso do Ritter. Mas o determinismo no Ratz não é tão simples. A sua proposta diz muito mais respeito às condições que o meio oferece, que o meio geográfico coloca para as sociedades, para os povos. Diz muito mais respeito às influências ambientais, em cuja situação o elemento humano não é passivo, pelo contrário, o homem aí é ativo, podendo se adaptar ao meio. O Ratz incorpora do positivismo do Augusto Comte a ideia de força de densidade, as sociedades, então, as populações, ao ensejar os seus esforços, ao empreender esforços numa determinada área, vão consubstanciar essa força de densidade, e com isso podendo se adaptar, se melhor adaptar às condições ambientais. Então, conjuntamente às influências das condições naturais, seriam essas as razões que explicariam o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento dos meios de produção, o desenvolvimento social, econômico, e assim, então, esse seria o motor da história. Essa podemos dizer, uma interpretação materialista da história, do ponto de vista do Frederic Ratzel. É importante entender, essa perspectiva interpretativa é materialista, é histórica, ela não é dialética, Conceitos fundamentais e perspectivas operacionais da antropogeografia ratzeliana. Causalidade, que inclusive é uma ideia problemática, é uma antinomia, é uma contradição, do pensamento ratzeliano, porque é ela que leva o historiador Lucien Febvre a identificar o determinismo geográfico na obra de Ratzel. Normatização mecanicista. No extremo, o Ratzel se aproxima dos naturalistas, obviamente, já que está procurando leis gerais explicativas da organização das sociedades face ao meio geográfico onde elas vivem. O Ratzel valorizava comparatibilidade, classificabilidade, elaboração de leis. Como eu disse, então, seus estudos buscavam contribuir com o estabelecimento de leis gerais. Para isso, ele havia que estudar diferentes áreas do globo, encontrando aquilo que era possível de ser comparado, para assim estabelecer padrões, que pudessem identificar similaridades entre diferentes povos vivendo em diferentes áreas do globo, Tinha uma perspectiva relativista, mediatizada da relação homem-meio. O Ratzel, ele manteve uma relação de amor e ódio, uma relação tanto controversa com relação ao famoso livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin. E, por fim, a sua produção ela pode ser considerada um projeto teórico romântico no contexto da unificação alemã. Porém, o Ratzel soube utilizar um instrumental positivista do ponto de vista metodológico da pesquisa normativa. Quanto às matrizes filosóficas do Ratzel, o Ernest Haeckel, como já falamos, o Augusto Comte, o Herder, o Karl Ritter, o Darwin, o Moritz Wagner e o Lamarck. Então, essas são as influências do ponto de vista filosófico, do ponto de vista biológico, ecológico ou naturalista sobre a obra do Ratzel. O Ratzel vivenciou o período de formação do Estado-nação alemão. A unificação da Alemanha ocorreu em 1871. Então, sua produção intelectual, sua carreira intelectual foi consoante
a expansão territorial reclamada pela Alemanha. Se deu nesse contexto. O Ratzel já era um adulto, já era um geógrafo, já era um professor, já era um apoiador de uma classe política proprietária de terras na Alemanha, os Junkers. As ideias do Ratzel eram difundidas em meios políticos, embora ele próprio não fosse um político, mas ele era um apoiador, um legítimo apoiador do Estado-nação, então recém-unificado. Inclusive, estava preocupado com essa unificação tardia, e com os problemas decorrentes dessa unificação tardia, quais sejam a repartição dos territórios coloniais, porque outras potências tinham seus territórios coloniais assegurados. A Alemanha, no entanto, precisava correr atrás de estabelecer, então, esses territórios coloniais. Então, a geografia ratzeliana, a antropogeografia, sua geopolítica fornecem uma retaguarda ideológica com traços de neutralidade para a ideia do expansionismo territorial. O Ratzel teorizou sobre a relação do povo, da nação, com o território, e sobre o surgimento do Estado como um agente impulsionador do progresso. Então, a obra geográfica do Ratzel vai legitimar, então, a unificação alemã, a expansão territorial da Alemanha, vai legitimar, então, todo um reordenamento, uma organização dos diversos territórios que compunham, então, a Prússia e os seus estados vizinhos, que estavam dispersos em pequenos territórios, ainda de origem feudal, muito desorganizados politicamente, cada qual tendo uma liderança política, administrativa. Então, a obra do Ratzel busca teorizar, busca legitimar a unificação do Estado alemão. Ele também escreveu sobre civilização e progresso, viabilizando assim um discurso legitimador para os interesses do Estado recém-unificado. Agora, vamos falar propriamente da perspectiva ratzeliana para a relação homem-meio, a fim de compreendermos o conceito principal da obra de Ratzel. Pois bem, as sociedades ou os povos existem em milieu. O que é isso? É um meio. Essa palavra francesa designa, então, um meio geográfico. Estamos falando do meio geográfico. Vocês ouvem bastante as duas palavras meio ambiente, ouvimos diariamente. Ocorre que meio é um conceito geográfico, designa, então, uma porção da superfície terrestre que apresenta as condições para a vida, para a vida biológica, para a vida animal, para a vida biológica nas suas formas animal, vegetal, para os homens, para as mulheres, para os animais, para os bichos. Então, esse é o meio geográfico, que apresenta as condições naturais. Do meio derivam causas econômicas e sociais. Olha a ideia de causalidade. Causas que vão dar sustento à vida, ao desenvolvimento das civilizações, ao desenvolvimento dos povos, das comunidades, das tribos, nessa relação, então, com o meio, as sociedades, então, encontram ali os seus recursos naturais, as possibilidades do seu desenvolvimento nessa área. Essas condições devem ser mantidas, devem ser conservadas, deve-se lutar pela sobrevivência, pela reprodução das condições, das causas econômicas e sociais que asseguram a sobrevivência nesse meio geográfico. Portanto, estamos falando de conservar essas técnicas, esses avanços, essas descobertas, que nada mais são do que um patrimônio cultural. A conservação do patrimônio cultural levaria ao aumento de uma capacidade inventiva. Ao passo que eu domino uma área, eu preciso descobrir técnicas de explorá-la, do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista do pastoreio, do ponto de vista de ampliar a produtividade, de entender a fertilidade dos solos, as épocas mais propícias ao plantio, e assim seria obrigado
a descobrir equipamentos, instrumentos, ferramentas e assim aumentar a capacidade inventiva. Isso só se dá com a divisão do trabalho, né? A partir, então, de uma administração das tarefas, dos trabalhos necessários, para que determinadas técnicas sejam inventadas, sejam bem apropriadas, para o aumento de produtividade, e isso se faz com divisão do trabalho. Estamos aqui pensando do ponto de vista liberal, portanto. Ao existir divisão do trabalho, o que vai ocorrer? Diferenciação social. Por quê? Do ponto de vista jurídico, político, já estamos aqui entendendo que essas ações ocorrem num contexto capitalista, em que a propriedade privada já se estabeleceu do ponto de vista jurídico. Então, os seus frutos do trabalho é aquilo que eu posso adquirir, por intermédio do papel moeda, do dinheiro, havendo propriedade privada, havendo pessoas que têm mais que pessoas que têm menos, haverá diferenciação social, Para o Hudson não há problema algum com relação a isso. Inclusive, isso é positivo do ponto de vista hudsoniano. E daí decorrerá a difusão espacial, porque essas sociedades, esses povos, essas populações tendem ao crescimento. Então, vão demandar mais área, mais território, uma ampliação territorial, uma expansão do seu espaço. E a difusão espacial se dará com o incremento de novas áreas, com o aumento do território, com o alargamento das fronteiras. Fundamentalmente, estamos entendendo que essas sociedades, esses povos necessitam ou reclamam de um espaço vital para se estabelecer, para se organizar, para se desenvolver, para prosperar, para avançar. Então, chegamos ao conceito central, ao pensamento hudsoniano, o espaço vital. E tudo isso tem que ser compreendido, que essas relações, essas ações, ocorre numa dada porção da superfície terrestre, numa dada posição geográfica. Essa dada área terá suas especificidades do ponto de vista geomorfológico, o relevo, a configuração do relevo. Aí, Hudson chega, então, a formular que, em função de diferentes áreas, se forem montanhosas ou planas, as populações se diferenciarão, A população de áreas montanhosas tenderão a ser mais rudes, mais brutas, enquanto as populações que viverão nas planícies tenderão a ser mais pacíficas, mais harmônicas, digamos assim, mais inclinadas à paz e menos à guerra. Então, essas características que a gente percebe na obra de Hudson, que traz a ideia de causalidade, que ela é uma antinomia, já que Hudson, então, ele não trabalha com determinismo simplista, no entanto, ao compreender que essas determinadas áreas, que diferentes configurações do relevo vão levar a uma diferente configuração social, nós incorremos num certo determinismo, mas é um determinismo sofisticado, podemos melhor entendê-lo do ponto de vista de um condicionamento natural imposto pelo meio, mas com o qual as sociedades negociam. E assim, então, para finalizar, o conceito de espaço vital em Hudson o imperativo natural da história humana não é a luta, o imperativo natural da história humana é a luta pelo espaço, e não a luta de classe. Como, por exemplo, vai colocar o Karl Marx, Para o Hudson, não. O imperativo é a luta pelo espaço, que desde os primórdios da civilização, as populações organizadas vêm travando, então, uma luta pelo espaço vital. Agora, para a gente finalizar as contribuições de Hudson, vejamos um pouco das concepções sociais e políticas. Ele foi um intelectual orgânico, da aristocracia fundiária Junker, como eu já havia comentado, defendeu as estratégias imperiais do Otto von Bismarck, conhecido como chanceler de ferro, importantíssima figura política na unificação alemã. Ele foi um nacionalista,
porém foi um grande defensor do expansionismo, um nacionalista não racista, mas fica a dúvida, já que essa visão de civilização, de expansão territorial, de domínio da Alemanha sobre territórios coloniais, coloca isso em questão. Porém, ele foi um defensor do expansionismo alemão por meio de um discurso científico neutro, neutro entre aspas, o espaço vital, o Lebensraum, que sabemos foi parar na obra do Hitler, mais tarde. Claro, Ratzel já havia falecido, quando isso ocorreu. Suas contribuições, então, no campo da geografia política e, posteriormente, por meio de seus continuadores no campo da geopolítica, foi combustível para discursos expansionistas, autoritários e conservadores, os quais, por meio de interlocutores que levaram às últimas consequências seus conceitos, o conceito de espaço vital, Lebensraum, foi parar na obra do Hitler, por interlocução do Karl Schoeffer e do seu aluno Rudolf Hess, irrigando, então, os discursos geopolíticos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Vemos, então, como que o conceito foi levado ao extremo e causou um grande estrago aí, durante as duas guerras, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Agora passamos para a segunda metade da aula, em que trataremos das contribuições de Paul Vidal de Lablache, o geógrafo francês, ao qual foi atribuída a característica de possibilista pelo historiador Lucien Febvre. O Vidal de Lablache nasceu em 1845 e faleceu em 1918, então é um contemporâneo do Frederic Ratzel. Ele foi filho de pai professor, iniciou-se desde muito cedo nos estudos, tendo acesso então, à boa educação. Em 1872, defendeu seu doutorado na Sorbonne, estudando Heródoto, e defendeu a sua dissertação em História Antiga. Ele lecionou na Universidade de Nancy, depois na Escola Normal Superior, em 1877, e como professor associado ao curso de História, olha só que característica interessante, o Lablache foi professor no curso de História, embora os historiadores não deem tanta atenção a isso, permaneceu por mais de 20 anos no curso de História, ministrando a disciplina de Geografia, mas era no curso de História. Aí depois transferiu-se para a famosa Universidade de Paris, onde continuou ensinando até a sua aposentadoria, em 1909. Ele é considerado o fundador da Escola Francesa de Geografia. A importância do Lablache é tão grande porque a Alemanha já estava se destacando no que diz respeito à valorização do conhecimento geográfico, uma vez que a Alemanha, então, se unificara tardiamente, a Alemanha se desenvolvia economicamente, industrialmente tardiamente em relação à França e à Inglaterra, a Alemanha precisou se antecipar em uma coisa. No que a Alemanha se antecipou? Na valorização do conhecimento geográfico. Percebendo isso, os geógrafos franceses correm atrás também, e passam a valorizar sobremaneira o conhecimento geográfico. E aí, então, é fundado os Anais de Geografia, através do qual se promovia a ideia de geografia humana como estudo do homem e sua relação com o meio, o qual lhe oferece possibilidades. A sua obra, então, deve ser compreendida no contexto da Terceira República Francesa, como havia comentado. Em qual contexto a burguesia já havia agido como classe revolucionária, já havia varrido as estruturas feudais da sociedade francesa, já havia lançado toda uma vaga, um vagalhão, um tsunami revolucionário sobre a França no final do século XVIII, e o liberalismo já estava bem estabelecido, bem como as relações capitalistas em sua completude, se destacando, então, os valores do liberalismo, as colunas do liberalismo, a liberdade, a ordem e o progresso, diferente, portanto, das condições sociais, políticas e econômicas da Alemanha para esse período. Então, o desenvolvimento da geografia francesa, nesse período, consagrou-a como uma ciência neutra, não assumidamente apologética do discurso estatal, como foi o caso da sua congênere alemã. Então vejamos aqui que
o discurso geográfico na França, ele vai se enveredar por outros propósitos, diferente da Alemanha. A Alemanha tem necessidade, então, de um discurso geográfico alinhado aos interesses nacionais, né? A expansão territorial, aos problemas que resultaram da unificação, em algumas regiões, uma unificação mal resolvida, né? A Alemanha precisa lançar-se também a expansão, não só em contiguidade ao seu território nacional, mas em outros continentes, né? Já que potências como a França, como a Inglaterra, têm os seus territórios continentais, ou tinham seus territórios continentais ultramarinos, né? Então, as distinções entre a geografia francesa e a geografia alemã são de ordem prática, mas politicamente, as duas geografias, a geografia feita nesses dois países, se enveredaram, né, por interesses nacionais. Mas na França, esse enveredamento foi mais sutil, menos declarado, menos autodeclarado, diferente, portanto, do caso da geografia alemã, né? O pensamento geográfico francês nasceu imbuído, então, da tarefa de pensar o espaço do ponto de vista dos interesses nacionais franceses, deslegitimando o expansionismo territorial alemão, né? Por essas razões, a geografia vidalina, ou laplaciana, coloca-se como um contraponto à geografia ratzeliana, na medida em que sutilmente, bem sutilmente, veiculava a legitimação ideológica dos interesses franceses. Enquanto, no caso da geografia ratzeliana, a legitimação era declarada, era aceita, era oficial, não era sutil. Ao despolitizar a ciência geográfica, o Laplace assegura, então, um grau de cientificidade perante o positivismo dominante à sua época, fazendo da geografia uma ciência séptica, uma ciência livre, então, dessa influência política, estatal, nacionalista, O Vidal, ao criticar a minimização do elemento humano, que aparece reduzido em Ratzel, defendeu o componente criativo contido na ação humana. O Vidal de Laplace valoriza mais o elemento humano do que o geógrafo alemão. Defende, então, que a liberdade, a criatividade, tudo isso contido na ação humana, ao fazer isso, ao lidar com o meio, essa relação faz história, porque, lembremos, o Vidal de Laplace tem parte da sua carreira também desenvolvida na história. A geografia seria, então, a ciência dos lugares, não dos homens. Vidal de Laplace se importa em diferenciar os campos de estudo, já que ele entendia que não cabia a geografia estudar os homens. O homem é um campo de estudo que interessa a outra área do saber, a sociologia, e a geografia, então, caberia estudar os lugares, e o que interessa a análise geográfica é o resultado da ação humana na paisagem, como produto da relação homem-meio. Não é a paisagem em si, não é a paisagem natural, mas é a paisagem criada a partir da ação humana. Contingência e possibilidades são palavras-chave para a gente entender a perspectiva laplaciana, para entender a paisagem, para entender o meio, para entender a região, e diferentemente da geografia alemã, em que imposições do meio estavam mais presentes. Então, possibilidades e contingências são os termos fundamentais da proposta de Paul Vidal de Laplace. A natureza passa a ser vista, então, como um conjunto de possibilidades para a ação humana, em cujo processo de trocas mútuas e transformações se dá o que ele chamou de a grande obra geográfica do homem. A natureza vai ser trabalhada pelo homem. A natureza não vai dominá-lo, não vai determinar as condições do desenvolvimento técnico da humanidade, das comunidades, das populações. Pelo contrário, ela é um conjunto de possibilidades ofertada à ação humana. E aí o homem vai agir, aí o homem vai produzir a sua obra. O homem, quero dizer, de uma maneira geral, a sociedade. Daí surge um importante conceito ao pensamento laplaciano, que é o gênero de vida, o conceito de gênero de vida. Ele está ao mesmo nível que o conceito de espaço vital para o Ratzel.
o gênero de vida. O que é o gênero de vida? Ele é um produto da adaptação do homem ao meio, face às possibilidades, face às técnicas, hábitos, costumes, culturas e uso dos recursos naturais disponíveis. Vejamos, então, os aspectos centrais aqui do gênero de vida. O meio, veja só, o meio novamente aqui presente na geografia, assim como ele apareceu em Ratzel, ele reaparece aqui também em Lablache. O meio é essa natureza como um conjunto de possibilidades para a ação humana. Com o meio, a sociedade desenvolve um relacionamento que é constante, que é acumulativo. Mas, diferentemente do Ratzel, em Lablache, olhem para essas duas colunas laterais, a história, o progresso, a ideia de sucessão tem importância. E, de um outro lado, as possibilidades de adaptação ao meio, à natureza. Então, ao se relacionar com o meio, ao acumular invenções, descobertas, os homens estão avançando em termos culturais, seja por meio das suas técnicas, hábitos, costumes e usos, estão avançando culturalmente, face aos recursos naturais disponíveis, que somam, então, esse conjunto de possibilidades para a ação humana. Daí a relação entre a população e os recursos tender a uma situação de equilíbrio, porque nessa perspectiva, então, as populações elas vão se distribuir de acordo com as condições de suporte físico, natural, ecológico, que as diferentes áreas apresentam. Daí ser também possível desdobrar a ideia de migração para novas áreas. Olha como que é sutil, eu não falei expansão. O Ratzel defendia a ideia de expansão do território, das fronteiras. Já o Lablache falava da migração dessas populações para as outras áreas, onde essa população que não pode mais ser mantida, não tem condições de sustentar numa determinada área ou região, ela vai levar o seu gênero de vida para uma outra área, para um outro local, podendo ser um outro país, um outro continente, e assim continuar o seu gênero de vida, os seus hábitos, a sua cultura, a sua alimentação, a sua gastronomia, enfim, todos os seus costumes que se desenvolveram arraigados a uma terra natal, e daí serão levados e transplantados para uma outra área diferente, distante, mas reproduzirão ali o mesmo gênero de vida, mas, claro, de acordo com as possibilidades ofertadas por aquele novo meio geográfico. Então, a diversidade dos meios geográficos, explica a diversidade dos gêneros de vida, e os gêneros de vida, o progresso humano. Vejam, então como que o gênero de vida é um grande conceito guarda-chuva que dá conta de abarcar essa proposta, e daí entender as sutilezas que diferenciam do conceito de espaço vital, que é direto nos seus propósitos geopolíticos. Já o gênero de vida é mais sutil. Enquanto Ratzel fala muito de território, o Lablache fala muito de região. A região, então, ela guarda as condições naturais, sim, guarda, claro, mas através da relação dos povos, das comunidades, das sociedades, das populações com esse meio, se desenvolvem os aspectos culturais, os seus hábitos, os seus costumes, e assim, então, os gêneros de vida vão esculpindo uma região, vão dando ela contornos específicos. Quando a gente pensa, por exemplo, na região Nordeste, a gente pensa na culinária, a gente pensa na música, a gente pensa no clima, a gente pensa nas condições ambientais, e entendemos, então, que uma região não tem só características físicas específicas, mas tem características sociais, porque ali vive um povo, há muito tempo, há séculos, e que nessa região, esse povo, ao longo de diferentes gerações, estabeleceu
relações, a ponto de caracterizar a região com o seu gênero de vida, né? Então, a região em Lablache tem esses aspectos, não apenas físicos, não apenas naturais, não apenas do suporte ecológico, mas tem toda uma carga histórica, toda uma carga cultural, social, política e econômica, que é explicada aí pelo conceito de gêneros de vida, né? As matrizes filosóficas lablachianas, Laplace, dos geógrafos que nós já vimos no decorrer da aula de hoje e da aula passada, é o que menos tem influência direta de filósofos, assim vão estudar, vão falar os seus estudiosos, né? Porque a geografia laplaciana foi muito pragmática, num certo sentido, e também ela foi muito voltada para o contexto francês, né? Mas ainda assim é possível rastrear essas influências, né? O Bacon, Francis Bacon, na ideia de dominar a natureza, né? O Isaac Newton, com a ideia de uma totalidade, né? O gênero de vida aí sendo entendido enquanto tal, o Buffon, o Kant, o Comte, o Bergson, o Haeckel também, o Carl Ritter e o próprio Ratzel são influências sobre o Paul Vidal de Lablache. Olha só que interessante, colocar o Ratzel, né? Eles não foram inimigos, opositores mortais, né? O próprio Lablache, como eu havia comentado na introdução da aula, fez uma viagem à Alemanha, visitou o Ratzel, né? Então, o Lablache viveu no contexto da Terceira República Francesa, né? Especialmente no período em que a França perdeu territórios para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana, aquela guerra de 1870 e 1871. O Lablache, então, por isso, do ponto de vista geopolítico, se colocou sutilmente como um legitimador da diplomacia nacional imperialista francesa, né? Lablache, então, tem interesse em abordar a geografia do seu país? Tem, tá? As regiões camponesas ou campesinas tem, mas o Lablache também está interessado em defender diplomaticamente, de um ponto de vista liberal, os interesses nacionais, que de fato eram interesses imperialistas franceses, né? Lablache teorizou sobre a ação humana, sobre o meio, né? É uma relação que revela a verdadeira obra geográfica do homem, no sentido baconiano. O conceito de região, portanto, admite importância visceral em sua obra, pois as regiões resultam como produto da ação humana transformadora sobre as energias e sobre os recursos da natureza, como eu já comentei. Então, para finalizar a nossa aula, né, vamos falar um pouquinho das concepções sociais e políticas do Paul Vidal de Lablache. Ele foi um intelectual que teve um vínculo político e institucional com o Estado francês, chegando a apoiar o projeto colonial francês, legitimando-o sob a aura do discurso da missão europeia civilizadora na África. Comentei isso na apresentação da nossa aula de hoje. Então, é um discurso sutil, é um discurso menos aguerrido, menos belicoso, é um discurso mais indireto, mas é um discurso civilizatório. Caberia ao homem branco, civilizado, cristão, europeu, então, levar a civilização para outros continentes, para os outros povos, considerados por eles, então, entre aspas, incivilizados. Então, essa seria a missão que lhes coube. E daí a legitimação do projeto colonial. Vidal, ao mesmo tempo em que incorpora um espiritualismo eclético, um repertório eclético em sua obra, ele supera o positivismo mecanicista, inaugura praticamente uma abordagem da cultura na geografia. Veja como que a cultura está bem presente na obra de Paul Vidal de Lablache, do ponto de vista do gênero de vida, do ponto de vista do entendimento da região, do conceito de região. A cultura é fundamental, a cultura é muito importante na obra de Paul Vidal de Lablache. Podemos falar, então, olha, Paul Vidal de Lablache foi um dos primeiros geógrafos culturais, Assim como Ratzel, ele também trabalhou com a liberdade humana construída historicamente, destacando a progressiva emancipação face à escala local em direção à conquista do globo. Na verdade, os dois apontavam para
para interesses comuns, né? Mas com filigranas, né? com algumas diferenças, né? Mas no que diz respeito aos interesses estatais, os dois estão interessados em fazer uma geografia que é importante ao seu país, né? Mas em Ratzel, isso é um pouco mais direto do que na obra de Lablache, né? A geografia de Vidal, então, ela é um hino à França, aos seus camponeses, ao modo de vida rural, valoriza sobremaneira as particularidades regionais francesas, quase que como um contraponto à excessiva centralização moderna baseada em Paris. Quando eu digo moderna, estou me referindo à modernidade, portanto, estou falando não necessariamente da contemporaneidade, do hoje, do aqui e agora, mas falando do século XIX, quando a França, então, era ainda mais centralizada do ponto de vista político-administrativo em Paris, né? Então, Vidal de Lablache valoriza o interior da França, aspas, né? A palavra interior não é um conceito geográfico, é muito correto, mas o Vidal de Lablache, então, está interessado pelas regiões rurais da França, pelos gêneros de vida dessa população que vive nessas regiões, e buscou, assim, despolitizar a geografia ao tentar desvinculá-la de qualquer prática social transformadora. Afinal, não estamos falando de uma geografia radical, não é uma geografia revolucionária, não é uma geografia que visa a transformação, a emancipação social, né? Embora o próprio aparelho estatal francês procurou dominar a ciência, colocando a seu serviço, Então, estamos falando de uma geografia como ciência, com essa aura de neutralidade, afinal, é importante entender a filiação teórico-metodológica e a proposta desses geógrafos. Enfim, o Lablache seguiu defendendo e servindo aos interesses franceses. A obra do Lablache é vasta, são mais de 20 livros, em alguns, o Lablache defende, então, a interesses estatais, territoriais, franceses, apresenta, então, pesquisas profundas sobre o quadro geográfico da França, defende, então, aquelas regiões, a região da Alsácia e Lorena como sendo regiões que pertencem à França e não à Alemanha, embora a França perde aquelas regiões na Guerra Franco-Prussiana, mas depois do final da Primeira Guerra Mundial, a França retoma a Alsácia e Lorena, como suas. E o trabalho de Vidal de Lablache foi decisivo, foi muito importante para essa retomada. Bom, então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Essas são as nossas referências que constam no nosso planejamento, inclui uma referência nova da Larissa Alves de Lira, Vidal de Lablache, um historiador. Então, é isso. Espero que tenha dado tudo certo. E o link para a frequência da aula está colocado na descrição do vídeo e vocês que assistiram a aula viram quais são os conceitos fundamentais para, assim, acertarem na resposta da frequência da aula.